Quero cumprimentar novamente aos amados irmãos e irmãs, porque alguns chegaram um pouquinho depois, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E também aos nossos irmãos que posteriormente estarão vendo esse vídeo. Que a graça e a paz de Deus sejam com todos vocês. Amém. Optamos desde sexta-feira a estarmos passando para o grupo o link somente da mensagem, ao invés do grupo todo, para que se torne menos cansativo, estimulando que os irmãos em casa tenham momentos devocionais, de louvor a Deus, de oração, e estejam sendo assim orientados pela palavra de Deus através da mensagem que o pastor tem gravado e dirigido a todos. Hoje eu convido que abram a palavra de Deus em Lucas capítulo 24, que conta a história dos discípulos a caminho de Emaús e do encontro que eles tiveram com o ressuscitado. Amém? Parece que há um mau contato dentro do microfone, né? Por isso que às vezes o som aumenta um pouquinho, diminui, mas com paciência nós vamos chegar. Amém. Amém? Louvado seja Deus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminharam? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas das mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Glória a Deus. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contavam em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E então entrou para ficar com ele. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se eles abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém
onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Deus nos abençoe através dessa palavra e na meditação que vamos fazer nesse momento, que é também preparatória para que participemos da ceia do Senhor. Amados irmãos, uma das grandes dificuldades que nós seres humanos temos em nossa vida é de elaborar as perdas que são comuns a todos nós durante a vida. Desde a infância, os pais precisam ajudar a criança a elaborar as perdas que vão acontecendo. Pois neste mundo caído, marcado pelo pecado e também pela falibilidade dos projetos humanos, pela falibilidade daquilo que nós usamos no dia a dia, como a tecnologia, por exemplo, nós temos que aprender a lidar com a frustração. Hoje mesmo nós chegamos daqui com a intenção de fazer um culto contínuo, sem interrupções. No entanto, a tecnologia falhou e nós, de certa maneira, nos frustramos. Não for a nossa espiritualidade e a nossa certeza de que mesmo tendo um tempo de interrupção, nós podemos recomeçar. Aleluia. E continuar glorificando a Deus. E se não houver nenhuma tecnologia, nós vamos falar no Gogó mesmo? É? E vamos falar para a glória do Aleluia. Senhor, a frustração continuaria presente em nossas vidas. E nós vamos então ter, de fato, frustrações de toda a natureza. Nós vemos pessoas que foram muito poupadas na infância pelos seus pais, quando pequenos, que não aprenderam a lidar com as frustrações e que, quando estão separados dos pais, isolados dos pais, não estão mais sob a tutela dos seus pais, eles têm grande dificuldade de lidar com as frustrações. E a criança, ela começa a elaborar as perdas quando ela cai, quando um brinquedo quebra. Eu tenho vívido aqui em minha memória, quando eu era pequenininho, eu devia ter estourando 4 anos, lá em Itaoca Pedra, né? Naquele tempo em que os ônibus eram aquelas chamadas jardineiras, tinha aquela frente comprida, os ônibus eram arredondados, em cima tinha uma escada atrás do ônibus, né? E o bagageiro em cima, onde as pessoas colocavam os materiais. E eu tinha ganhado um jipinho de plástico, era o único brinquedo que eu tinha. Naquele tempo, as crianças tinham pouco brinquedo, né? Porque os brinquedos eram muito caros, não é verdade? Aquele jipinho bonitinho que eu tinha. E eu estava ali perto do ônibus, quando o seu Rock, você conheceu o seu Rock? Um comerciante, né? Ele veio descendo da jardineira e pisou no meu jipinho, né? Aquilo foi para mim uma tristeza muito grande, porque estragou meu jipinho, não é verdade? Uma frustração que eu tive. Eu louvo a Deus porque mais tarde eu aprendi a fazer meus próprios brinquedos, né? Os meus carrinhos de lata, né? Dos quais eu tenho um hoje guardado ainda, lá em casa, como recordação da minha infância. Então, desde a infância, a gente precisa de aprender a elaborar as perdas, quando cai um pedaço de sorvete gostoso que a gente está tomando, não é verdade? Ou quando um animalzinho de estimação morre. Então, há perdas que podem ser reparadas, mas outras que são definitivas. E nós precisamos, então, aprender a lidar com elas. Mas a grande verdade é que muitas de nossas frustrações são resultado das nossas escolhas. São resultado das nossas decisões precipitadas. São resultados de não atentarmos para a verdade, para a realidade, acima de tudo, para buscar a vontade de Deus. Eu me lembro que eu estava em Manhuaçu, pastoreando, e uma das irmãs da minha igreja, eu posso falar isso sem citar o nome, e o distanciamento
geográfico e de tempo, também já não permite fazer qualquer relação, não se trata, por exemplo, de um problema ético, e que tinha uma irmã ali, que era médica, muito focada, muito dedicada em seu trabalho, que resolveu se casar. E arrumou um namorado bonito, né? Inteligente, né? Mas muito diferente dela, né? E eu me lembro que quando eu estava conversando com ela, eu alertei, falei, olha, eu vejo que ele é muito diferente de você. Você é uma pessoa culta, né? Focado no seu trabalho, e ele é um meninão, alegre, espontâneo, divertido, porém eu não vejo muita ligação entre vocês. E a gente sabe que um casal, ele se mantém unido, não pelos diferentes. Alguns falam que os diferentes se atraem. Em questão de casamento não é assim. Os diferentes vai ter sempre alguma dificuldade de relacionar. Pode até permanecer junto, mas vai ter dificuldade. O que a gente precisa ter no casamento, acima de tudo, é que sejamos complementares, onde a qualidade de um complementa a qualidade do outro, né? Às vezes é aquilo que você aprecia, mas não sabe fazer, mas o seu cônjuge sabe e faz, e assim contribui para a boa convivência do lar. E eu vi então aqueles dois médicos, eu falei para ela que ela precisava repensar um pouco. Lamentavelmente, ela estava muito entusiasmada, acabou se casando, foi um casamento até muito bonito, né? Aproximadamente cerca de 2 anos depois, ela me procurou, pastor, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso ir lá conversar com a família, porque não dá mais para viver com essa pessoa. O melhor desse relacionamento é o filho, né? Que está lá, que é amado e que é protegido por ela, né? Mas o casamento acabou. Então muitas vezes nós precipitamos, nós não prestamos atenção. A gente diz assim, acontece com todo mundo, mas comigo não vai acontecer, né? A gente fica às vezes nessa ilusão. Então, na verdade, para nós lidarmos com a frustração, nós precisamos aprender a depender, a pensar em que eu confio, ou em quem verdadeiramente eu confio, em quem eu deposito a minha confiança. Muitas de nossas frustrações, muitas vezes, são resultado da nossa teimosia. E quanto mais nós investimos tempo, quanto mais investimos dinheiro, investimos atenção, colocamos a nossa esperança, mais frustrados nos sentimos, quando aquilo que nós desejamos realizar acaba não sendo realizado. Então a grande pergunta que tem que estar sempre presente, em que e em quem podemos depositar a nossa confiança. A palavra de Deus nos diz que em dinheiro não dá para confiar, porque a traça e a ferrugem corroem. Nós vivemos um tempo de pandemia em que os ricos estão morrendo também. Pessoas que podem pagar os médicos mais caros, tomar todas as providências a tempo e a hora, mas não estão conseguindo vencer. O dinheiro não está resolvendo o problema. Em pessoas, a palavra de Deus também nos alerta: maldito o homem que confia no homem, como está escrito na palavra: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Então a palavra de Deus está sempre nos alertando com relação à verdade. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta-se do coração do Senhor. E aqui que na verdade tem residido a causa de muitas de nossas frustrações. Em tecnologia, já tivemos aqui o exemplo. Na medicina, quantos diagnósticos equivocados, quantos tratamentos ministrados que não produzem efeito algum. Precisamos de aprender a confiar tão somente em Deus. Aquele que o apóstolo Tiago diz com toda clareza: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo dos pais da luz, em quem não pode existir variação
ou sombra de mudança. Amém? Nele, tão somente nós devemos confiar. É Ele que pode realizar o impossível. É Ele que pode, como diz o apóstolo Paulo, chamar à existência as coisas que não existem. Tudo aqui embaixo falha, mas o Senhor não falha. Aleluia. Assim nós estamos sendo chamados pela palavra de Deus a colocar a nossa confiança tão somente no Senhor, porque Ele verdadeiramente é aquele que não frustra ninguém. Agora, por que o pastor está fazendo esse preâmbulo? Para que possa aplicar essa palavra que nós acabamos de ler aqui em Lucas 24. Porque nós estamos aqui diante de pessoas frustradas, entristecidas, pessoas que investiram tempo no ministério de Jesus, o acompanharam para todo lado, eram seus discípulos, e tinham a esperança de que em Cristo Jesus haveria redenção de Israel. E eles agora viram que esse seu projeto estava frustrado, porque 3 dias haviam se passado da morte de Jesus Cristo nosso Senhor, e nada tinha acontecido segundo o seu pensamento. Eles que estavam ali vivendo esse momento de profunda tristeza e frustração, foi encontrado pelo próprio mestre de uma pedagogia extraordinária. Chega diante dele, sem anunciar quem era, apenas começa a conversar e indagar a respeito daquilo que estava passando em seus corações, de tal maneira que ele então foi tratando aqueles corações frustrados até chegar à verdade, que de fato ia colocar por terra toda a sua frustração. E Jesus ali então naquele caminho foi anunciando e ainda chamando a atenção. Quantas vezes o Senhor precisa nos exortar, chamar a nossa atenção, porque nós estamos na casa de Deus, lemos a sua palavra, oramos, mas nós estamos tão acostumados com esses processos de celebração que não prestamos atenção muitas vezes até naquilo que nós lemos ou falamos. E Jesus está dizendo: honestos. Quantas vezes nós somos restos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram? Tudo que aconteceu na vida de Jesus estava anunciado pelos profetas. Eles conheciam, mas não perceberam que aquele mesmo Senhor que morreu iria também ressuscitar. O próprio Cristo havia anunciado que ia ressuscitar. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele realizou ressurreições físicas naqueles que morreram, né, sendo mais emblemático Lázaro. Então eles tinham mostra clara e inequívoca do poder de Deus. E, no entanto, estavam ali frustrados, porque não creram na palavra dos profetas. Porém, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E então o processo continua até que Jesus se hospeda com eles, porque já era tarde, e foi preciso que Jesus manifestasse um sinal constante na sua vida, que é a ação de graça, porque ele não tomava uma refeição sem antes dar graças ao Senhor. E aquele gesto ficou marcante na vida dos seus discípulos. E quando Jesus então tomou o pão e deu graça, eles reconheceram que era Jesus. E tudo então voltou como era antes. A esperança, a alegria, a certeza de que de fato nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Amém? Glória a Deus. Olha, extraordinário esse texto de Jó, quando ele diz: eu sei que tudo pode e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então muitas vezes a nossa frustração vem de não confiarmos ao Senhor, de não colocarmos diante dele as nossas dificuldades, não perguntarmos a ele qual é a sua vontade para a sua vida. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios do Senhor vem, como nos diz as Escrituras. É nele e tão somente nele
que nós devemos confiar e que tudo mais só vai nos levar à frustração. Que a partir de hoje nós deixemos de ser mestres, fiquemos mais atentos, passemos a crer e a confiar em todas as promessas que o Senhor fez para cada um de nós, porque Ele é o único que pode reverter as situações difíceis da nossa vida. É o único que nos pode livrar da frustração, porque Ele pode até transformar a maldição em bênção. Amém? Deus abençoe a sua vida e que você desperte para essa realidade e passe a confiar plenamente no Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.